Olá a todos, sou o professor Rodrigo e estamos iniciando aqui na disciplina de ética, né? Nesse formato aí assíncrono, estamos iniciando aí a unidade 3 de aprendizagem, né? Que vai ser aí sobre o tema da deontologia e introdução à odontologia legal. Gente, nesse primeiro slide é importante a gente estarmos já falando um pouquinho sobre a questão do exercício da odontologia, né? O exercício da odontologia, da nossa profissão, da profissão que é aí que vocês estão escolhendo, né? Ela está interligada a algumas esferas, né? Como a ética, a moral, né? Como pudemos ver nas unidades anteriores, esses conceitos, né? Ao profissional, a parte econômica, e também, né, eu acho que uma das hoje mais críticas, né, dentro de essas esferas que estão sendo mencionadas aí, né, o dia a dia a gente vê muito aí discussão jurídica. E aí, quando fala essa relação, né, com todos esses níveis, né, essas esferas, essas bases, a gente tem que falar dessa relação paciente e o profissional, né, o cirurgião dentista. Então, nos dias de hoje, deveras importante, né, que ocorra a formalização ali quando você faz um plano de tratamento, esse plano de tratamento esteja ali formalizado também de uma forma também junto a um contrato de serviços, tá? Então, coloca aqui, ó, que está implícito um acordo contratual de forma tácita? Não, seria a forma informal, né, só de boca. Então, o ideal é que você faça tudo, ó, por escrito, que tenha também o termo de consentimento livre esclarecido, né? O TCLE, que ali, ó, o paciente está consentindo, ficou claro, né? Ele entendeu realmente a proposta, você está sempre renovando essas informações ali, nesse momento ali de diagnóstico inicial, né? Você está tendo uma boa discussão, onde está colocando todas as opções, né? Todos os prós e todos os contras, antes dele poder estar assinando, tá? Então, ao final, tem que estar expresso essa concordância, né? Na odontologia legal, ela é o que? É a ciência que faz a ponte, né, entre a odontologia e o direito. Conhecida também, né, como odontologia forense, pericial, judiciária e aplicada, é evidente, né, à medicina legal. Algumas outras definições aí de odontologia legal, né? Eu separei isso aqui para vocês, né? Para enriquecer, contribuir ao máximo aí nessa trilha de aprendizagem, né? Então, a odontologia legal, né? Segundo Leite, seria ciência que correlaciona conhecimentos odontológicos e jurídicos e os aplica a serviço da justiça. Daruj, né, e colaboradores, também colocou ali uma conceituação, né, ele põe que seria, ó, um conjunto de conhecimentos odontológicos técnicos, científicos, éticos, jurídicos, aplicados na resolução de problemas de natureza civil, criminal, administrativa e trabalhista. Bacana, né? Então, gente, a odontologia legal, ela é dividida em três ciclos, né? Onde que a gente chama, o primeiro que seria odontologia legal geral, perdão, deixa eu corrigir aqui. Ela é dividida, né, em odontologia legal geral, que é subdividida em diciologia, que seria o estudo dos direitos dos profissionais, né, desses cirurgiões dentistas, e a deodontologia, né? A deontologia seria o contrário, seria o estudo do dever desses profissionais, desses cirurgiões dentistas. Além disso, né, temos também uma odontologia especial, que ela estuda, né, as características humanas, a antropologia.
A tanatologia, né, forense, né, que seria os problemas relacionados à morte no que tange ao direito, né? Energias de ordem física, mecânica, química, físico-química, identidade e identificação, né? Isso tudo aí está correlacionado, né? São divisões aí dentro da odontologia legal, né? Dentro dessa parte aí de odontologia especial, tá? Tem a geral e tem essa especial. E aí vem esse slide, ó, quando temos uma situação de ausência de elementos, né? Para identificação preliminar da vítima, aí entra, evidente, né, a contribuição da odontologia antropológica. Então, vai se valer de caracteres, né, antropológicos relacionados à cabeça e pescoço, né, no auxílio dessa identificação preliminar daquela ossada, né? Aí, proveniente de um acidente, um assassinato, né? Então, isso aí, né? Olha como que a importância da odontologia também dentro desse ramo aí da odontologia legal, né? Dentro desses braços, as subdivisões, né? Então, a identificação, como vocês já viram em vários seriados aí, ó, através da arcada dentária. É fotinho, né? Aqui tem nesse outro slide, a odontologia legal é uma profissão sanitária que interage com todos os ramos do conhecimento humano. Então, interage com a embriologia, a histologia, patologia, cirurgia, sociologia. Aí alguns exemplos nesse outro slide, né, da atuação. Então, quando você fala, né, desse ramo da anatomia, histologia, embriologia, vai ter o quê? Alguns exemplos seriam na identificação, né, a elaboração de algum laudo, com relação à patologia, avaliação da gravidade dos danos e moléstias contagiosas, né, naquele indivíduo. Materiais dentários, dentística restauradora, a prótese, a ortodontia, implantodontia, endodontia e demais áreas clínicas da odontologia seria a despeito dos casos de arbitramento judicial de honorários odontológicos, né? Hoje que está acontecendo muito, né? Com relação a alguns pacientes que acabam entrando na justiça, né? Com relação também a iatrogenias, né? Erros profissionais, avaliação também da qualidade dos trabalhos que foram executados por esses profissionais, né? Olha a importância aí de tudo, tá ali a nível contratual, tudo está muito implícito de uma forma formal, né? E não tácito, né? Não assim só verbalizado de uma forma informal, tá, gente? Tudo bem até aí? Eu acredito que sim, né? Exemplos de atuação. Continuando, né? A semiologia, cirurgia, né? Essas especialidades, junto com farmacologia e radiologia. Aí, atuação, exemplos, né? Seriam casos de erro de diagnóstico, né? De tratamento e suas devidas consequências, né? O direito, já a área de direito civil, penal, trabalhista, processual, aí já alguns exemplos seriam a busca às normas que regulamentam o exercício da profissão odontológica, né? A sociologia, elaboração e aplicação de normas sociais. E a genética, identificação, né? A identidade, extração, para extração, amplificação e codificação do DNA daquele indivíduo, né, que está sendo analisado, tá bom? Então, aí dentro de cada área, né, a gente pode ver alguns exemplos aí de atuação. E aí eu trago sempre a curiosidade, né, fazendo o link de teoria com a realidade hoje do mercado, né? Aí eu fiz uma pesquisa rápida aí sobre os últimos concursos, né? Quanto que seria, por exemplo, carreira de emprego dentro dessa área, né? Então, Instituto Médico Legal com relação a um perito legista. Já a perícia criminal, perito criminal. E aí mostrando ali o valor, né, dos honorários aí
do profissional perito legista, né, incluindo aí a categoria profissional de cirurgião dentista, médico, farmacêutico, e aí o valor, né, de R$ 10.311, né, para 40 horas semanais. Tem outros exemplos em outros estados com o dobro do valor, né, com valor 13, 15 mil, né, já vi valores assim, principalmente aqui no Sudeste, aqui mais para São Paulo, Rio de Janeiro, os valores assim bem baixos, né? Outros estados com valores assim o dobro desse valor, né, que está sendo apresentado, tá? Então é de acordo também com a pesquisa, é bem importante, né? A pesquisa do profissional, se você quer se formar e ao final da sua formatura você se dedicar para uma carreira dessa, né? Então é importante já ter esse tipo de conhecimento, né? Para uma futura investidura. E alguns efeitos especiais que o professor de vocês gosta muito, né? Começando aí agora um pouco das noções e trajetória histórica, né, da odontologia legal, né? Lembrando aí, né, diciologia estaria correlacionada aos direitos, né, do profissional cirurgião dentista. E lembrando, né, que deontologia está relacionado aos deveres, né, desse profissional, desse cirurgião dentista, tá? Então, falando sobre os ciclos históricos, né, da odontologia legal, a gente começa aí pelo ciclo empírico, né? Quem nunca ouviu falar aí, né, daquela frase, né, olho por olho, dente por dente. Então, começando agora, né, o mais antigo relato de ordem legal relacionado aos dentes, né, tá relacionado aí ao Código de Hammurabi, né, que eu acabei de falar aí com outras palavras. Então, esse Código de Hammurabi, né, ali está entre parênteses, né, o rei da justiça que viveu na Babilônia no ano 1685 a.C. Então, a essência desse código era a lei do talião, né, do latim talis, tal, idêntico. Tal crime, tal pena. Aí entra a frase, né, mais famosa, né, que a gente conhece. Olho por olho, dente por dente. A curiosidade era que a lei do talião visava proteger, aí é uma curiosidade, né, histórica, né? A ideia aí, base para isso é que a lei do talião visava proteger, né, viúvas e órfãos naquele tempo, né? Um dos relatos, aí pegando aqui um dos relatos mais antigos de identificação pelos dentes, nesse primeiro ciclo, né? Ano 49 depois de Cristo, antiga Roma. E aí gravem esse nome, né? Importante. Lollia, não sei se a pronúncia é a mais correta, né? Mas eu tentarei. Lollia Paulina, amante do imperador Cláudio, né, de Roma, e marido de Agripina. E aí ocorre um grande problema, né, a nível conjugal aí entre o imperador Cláudio, né, e a sua esposa, né, a Agripina, onde que o imperador Cláudio, infelizmente, né, quis ali pular o muro e a Agripina, né, contratou assassinos, né, para matarem a Lúlia Paulina, né, a amante do Cláudio. E ela fez, né, esses assassinos cortaram-lhe a cabeça, né, e levaram até ela para comprovar, né, de terem assassinado, né? E aí o reconhecimento foi pelas características dentárias, tá? Então, assim, um dos primeiros relatos aí de identificação por dentes, tá? Já sirva de lição para todo mundo, hein, gente? Pensem bem aí. Até os dias de hoje está muito difícil. Então, 1400, brincadeira à parte, tá? 1453, a gente tem outro caso também, né? O John Talbot, conde de Shrewsbury. Não sei se a pronúncia foi a melhor, né? Mas eu tentei. Falecido na Batalha de Castellón, foi identificado pelas características dos dentes por seus parentes,
né? Aí a imagem apenas ilustrativa do período, né? Uma batalha, e essas batalhas, durante esse período, né? Muitos corpos totalmente dilacerados, né? Então a importância aí, né, desse tipo de reconhecimento já lá atrás, né, de uma forma mais empírica, né? Tem outros casos também, 1477, aí o Duque de Borgonha também, o chamado Carlos o Temerário, faleceu na Batalha de Nancy, na França, né? Corpo também uma condição irreconhecível, foi identificado, né, por as pessoas mais próximas, né, pela ausência de dentes superiores que já havia perdido em vida numa queda. Tá? Outro exemplo histórico. E aí passamos aí para o segundo período, né, o segundo ciclo, né, o chamado ciclo médico legal, conhecida como era científica da medicina legal. E aí a gente tem em 1575 Ambroise Paré, né, escreveu o primeiro tratado sobre medicina legal, tratado de relatórios. Então já tendo uma base mais científica, né, esse segundo período, segundo ciclo, perdão. Foi considerado o Ambroise o pai da medicina legal, também era chamado pai da cirurgia moderna. Nesse ciclo, né, dentes começaram a ganhar mais destaque, né, as questões anatômicas, né, com essa base científica, esse reconhecimento a nível científico, né, anatômico, ele começou a ganhar mais destaque. Então, identificações humanas, que várias aconteceram graças, né, a essa questão anatômica dos dentes, ainda antes da odontologia legal, tá? É importante frisar, né? Esse ciclo aí, o nome é médico legal, tá? Então, antes da odontologia legal se firmar como uma ciência, tá? E aí, alguns exemplos: 1755, conquista do Forte Duquesne, na Pensilvânia, né? Ingleses contra franceses, também lutas ferozes, onde as pessoas acabavam sendo dilaceradas, queimadas, né? A morte aí o destaque foi a morte do britânico Peter Hawkett e para o seu filho, né? Que identificou pelo dente artificial através dos restos mortais do pai, né? A gente tem também o caso aí do filho de Luís e Maria Antonieta, né, o Dolphin. Ele morreu de tuberculose na prisão em Paris. Tinha 10 anos e 2 meses de idade, tendo seu corpo totalmente cremado, né? Seus restos mortais não foram encontrados, surgiu a suspeita de corpos. Então foi encontrada uma provável ossada do príncipe, porém, né, dentro desse ciclo médico legal, esse trabalho em termos de anatomia, né, um entendimento, uma base mais científica, foi-se concluído que aquela ossada, a idade estimada estava entre 16 e 20 anos. E estavam procurando uma de 10 anos, né? Então, entretanto, depois de examinados 28 dentes permanentes e 4 terceiros molares visíveis, estando um deles ainda em erupção. Com isso, concluíram, né, de forma segura, que não se tratava, né, do Dolphin, né? Tinha apenas 10 anos, já estava conhecido. O que é isso, gente? Ó. Em 1826, 21 anos após a morte do poeta Schiller, fato importante para a odontologia legal, né, pois foi identificado entre 22 esqueletos pelo estudo das características de seus dentes. Tá? Aí, olha a importância desse conhecimento anatômico, né, a nível cabeça e pescoço, a nível da arcada dentária, né, auxiliando na identificação aí desse poeta. Né? E aí, visto, né, que foi aos poucos dentro aí do segundo ciclo médico legal, né, a questão da arcada dentária dos dentes foi ganhando uma grande importância, vem, né, o terceiro ciclo,
né? Surge aí o terceiro ciclo da odontologia legal. Ele teve início só em 1909, tá? E aí alguns fatos aí interessantes também do início aí desse ciclo, né, do ganho de importância desse tipo de avaliação da arcada dentária dos dentes, né, para identificação ali de cadáveres, né? Aconteceu um incêndio de aspecto criminoso no consulado da alemã, né, no Chile. Bombeiros encontraram, olha isso, restos de um corpo que parecia pertencer a Willy Guilhermo Becker, né? À época era o secretário do consulado, dado por desaparecido. Só que olha o que acontece. Foi então que o cirurgião dentista Germain Basterrica conseguiu provar cientificamente que aqueles restos mortais não eram de Ezequiel Tapia, né? Aliás, que os restos não eram, né, da pessoa que eles estavam pensando. Era, na verdade, do porteiro dessa representação diplomática, tal de Ezequiel Tapia. Então, esse secretário aí, que estava dado como desaparecido, né, ele acabou sendo capturado ao tentar atravessar a fronteira do Chile com a Argentina e estava, olha isso, disfarçado de padre. Então, o doutor Germán, por recompensa, viu ser aprovado seu projeto de criação de uma escola de odontologia lá no Chile, né? E aí, pegando, né, o gancho da questão aí, né, de escola, né, o ensino da odontologia legal foi oficializado só em 1931, com um decreto federal aqui no Brasil, né, curiosidade, né, esse decreto 19.851, ele regulamentou a organização, criação, né, da universidade no Rio de Janeiro, tornando a disciplina obrigatória nos currículos das faculdades de odontologia do Brasil com o nome de higiene e odontologia legal. Depois a gente tem esse outro decreto, o 7.000, já estadual, né? O 7.013, ele autorizou o funcionamento do setor da odontologia legal no Serviço de Investigação da Polícia de São Paulo. Uma outra curiosidade também, né, dentro desses decretos, né, falando de odontologia legal, já em 1961, o Conselho Federal de Educação, ó, colocou a odontologia legal como parte do ciclo profissionalizante do cirurgião dentista, já ganhando mais força, né, destaque. E aí falando, né, chegando nesse bloco, né, sobre o exercício lícito e ilícito na odontologia, que é bem importante, tá, gente? Temos também, por curiosidade aqui, compartilhando com vocês, o decreto 20.931. Esse decreto foi uma das primeiras legislações que regulava o exercício profissional da odontologia. E a lei número 1314, também muito importante, né? Destaque aqui, também trazendo aqui para vocês, né? Ela exigia duas condições fundamentais para o exercício da odontologia, né? Pelo cirurgião dentista. Primeiro ali, ó, diploma expedido por estabelecimento oficial ou reconhecido legalmente. Registro nos órgãos competentes. Então, além do diploma, também o registro nos órgãos competentes, tá bom? Então, o diploma é expedido por alguma instituição de ensino superior, né, reconhecida de forma legal, e o registro nos órgãos competentes, ok? Temos também a Lei 4.324, que criou, né, fundou ali os Conselhos Regionais de Odontologia, vulgo CRO, né, que vocês tanto escutam aí, né? Já o decreto 68.704, instituído, através dele se instituiu o Conselho Federal de Odontologia, o CFO, né? Também outra lei
né? No meio de tantas leis, decretos aqui, mas é importante a gente ter essas referências, né? Vocês viram aí de criação, né? Tanto de curso, criação, né? Aí também dos conselhos, né? Que regulamentam também, né? O exercício profissional. Então, todos eles são muito importantes da gente ter o conhecimento, né? Da existência deles e a finalidade, né? Para que eles servem. Então, a Lei 5.081 de 1966, atualmente é esta que regulamenta o exercício da odontologia aqui no nosso país, tá? Além de estabelecer os requisitos exigidos para habilitação profissional e legal do cirurgião dentista. Então, para o exercício lícito, né, da odontologia, o profissional de odontologia deve apresentar dois tipos de habilitação. A primeira profissional e a segunda legal. A profissional, o que seria, professor Rodrigo? Então, tá ali, ó, o candidato conclui o curso de graduação de odontologia e recebe o diploma. Né? É a situação que vocês tanto pretendem percorrendo esses 8, vamos dizer assim, esses 8 semestres dessa trilha toda de aprendizagem. Né? Então, a habilitação profissional está correlacionada a isso, né? Quando você conclui o curso de graduação e recebe o diploma. E aí, ó, o candidato diplomado por escola estrangeira, né, um outro detalhe, está habilitado ao exercício profissional em todo o território nacional, porém, esse candidato que está diplomado de uma escola estrangeira, ele tem que ter o diploma revalidado em uma instituição de ensino superior, uma universidade, uma faculdade de odontologia que seja reconhecida, tá ok? Já a habilitação, né, nós vimos agora profissional. Agora, a legal está correlacionado a depois da colação de grau e da expedição do diploma, né, pela instituição de ensino superior, pública ou particular, ambas, né, deverão ser obtidos no conselho os dois registros exigidos pela legislação em vigor, tá? Então, o primeiro registro é realizado pela própria instituição de ensino junto ao MEC, tá? Que é o Ministério de Educação e Cultura, e visa atestar idoneidade do título por meio de observação da regularidade da vida pregressa desse aluno, né, desse interessado, da autenticidade do diploma. Quando for instituição particular, do reconhecimento da faculdade também. Tá? Então, primeiro, aquele curso ali está validado, né, junto ao MEC. Tá bom? Então, é o reconhecimento do diploma pelo MEC. Depois, ó, após o primeiro registro, o diploma deve ser encaminhado, né, para o Conselho Regional de Odontologia, né, do seu estado. Por exemplo, nós estamos no estado do Rio de Janeiro. Então, ele vai ser encaminhado para o CRO aqui do Rio de Janeiro para reconhecimento também do diploma, agora pelo Conselho Regional de Odontologia, encaminhando para o Conselho Federal também fazer esse reconhecimento. Tá ok? Então, é um duplo reconhecimento para essa habilitação legal. Tanto pelo MEC, é o curso que a pessoa, né, concluiu, aquele diploma ali tem que ser reconhecido pelo MEC, e assim como também, né, encaminhado para o reconhecimento junto ao nosso conselho de classe. Tá? E aí vamos para os tipos de inscrição, né, no conselho. Após essa validação, a gente tem ali alguns tipos, né? O que seria a inscrição principal, né, desse cirurgião dentista? É aquela que habilita a atuação do profissional na jurisdição estadual. Deu exemplo aqui, Rio de Janeiro, né? Então, se passou toda a documentação corretamente lá para o CRO, né, a gente vai ganhar essa inscrição principal, tá? E aí, lembrar o seguinte, quando a gente se forma, dá a entrada, né, a primeira carteirinha que a gente vai receber, na verdade, é a provisória, tá? Uma temporária. E aí, ó, ou para o exercício eventual temporário da profissão em qualquer parte do território nacional pelo período máximo de 90 dias consecutivos, tá? Então, a gente
tem ali a carteira principal, que a gente pode estar, é a carteira, né, onde que você vai utilizar ali dentro daquele estado onde que você deu a entrada, né? Se você for trabalhar em outro estado, ela fica valendo apenas por 90 dias, tá? Depois eu vou falar sobre isso. Falei da provisória, que assim que você se forma, você recebe uma carteira provisória antes dessa inscrição, tá? E aí, o que acontece? Na inscrição provisória, a fim de evitar atraso, prejuízo aos recém-formados, né, pelo atraso na expedição dos diplomas, dá direito ao exercício profissional pelo prazo improrrogável de 2 anos contados a partir da colação de grau. Só que tivemos algumas mudanças mais recentes, tá? E aí eu deixei aqui em separado um documento que foi do ano de 2023, agosto de 2023. E aí, revogar a resolução, né, que trata aí, né, sobre essa questão aí da 2 anos, né, altera o código do artigo 123 da Consolidação de Normas para procedimentos nos Conselhos de Odontologia, aprovada pela Resolução CFO 63 de 2005, que passa a viger com a seguinte redação. Então, esse artigo 123, ó, ao recém-formado, com inscrição provisória, será fornecida cédula profissional provisória que lhe dará direito ao exercício da profissão pelo prazo de 6 meses, sendo prorrogado, né, também por mais 6 meses, mediante solicitação, contando da data da colação de grau, quando cirurgião dentista, ou data da formatura para demais profissionais, tá bom? Então, traduzindo aí, não são mais 2 anos, tá? Então, desde agosto, 24 de agosto de 2023, essa primeira carteirinha provisória, né, antes da sua inscrição profissional, ela só está valendo ali por 6 meses, a partir da data de colação do grau, né, podendo prorrogar por mais 6 meses, tá bom? Então, é o tempo aí de vocês estarem, né, se regularizando, pegando a carteira definitiva, tá ok? É bom não esquecer dessa questão de prazo, né? Ela tem uma validade. E aí, indo, né, para aquela questão ali, você tem as suas que vai depois ter a definitiva, que é a inscrição principal, né? Então, no caso, aí você tem pode ter também uma inscrição secundária. É aquela pessoa, por exemplo, tá vindo aqui para fazer faculdade aqui em Saquarema, resolveu ir se mudar depois de formado com a sua inscrição principal, né? Ele resolveu se mudar para Minas Gerais, por exemplo, estado de Minas Gerais, tá? E aí vem aqui dizendo, ó, inscrição secundária, no caso desse CD, né, exercer sua atividade profissional na jurisdição de outro estado que passe daqueles 90 dias, tá? Então, você está ali de visita, né, no máximo ali, ó, 90 dias naquele estado, mas se você for morar lá, tá? Então, assim, aí é importante essa questão da inscrição secundária, tá? Você vai ter que, vou morar durante um tempo, né? Então, você vai dar entrada a essa inscrição secundária, tá? Porque a sua principal só tem validade em outro estado que não seja de origem por 90 dias, tá? Então, ele deve requerer, esse cirurgião dentista, obrigatoriamente, a inscrição secundária, tá? Nessa situação, tá bom? Inscrição temporária, Rodrigo, o que seria? É destinada ao cirurgião dentista estrangeiro, tá? Ele tem aí, ó, um visto temporário de permanência no país, desde que não exista restrição também ao seu desempenho profissional, atuação profissional, tá ok? A inscrição será cancelada na mesma data em que expirar o visto de permanência no país. Inscrição remida, dentista que completa 70 anos de idade, que nunca sofreu penalidade por infração ética, isso aqui é importante, tá? Não é só a questão da idade, de ser compulsório, né? Então, a inscrição remida, o dentista que completa 70 anos de idade e que não sofreu alguma penalidade por infração ética no seu respectivo conselho, né, regional de odontologia, ele fica dispensado do recolhimento das suas anuidades, tá? Bem fácil também, tranquilo. Inscrição por transferência, tá? Ainda tem esse outro tipo aqui. É a mudança de modo permanente da sede principal,
e aí aquela questão, mudança de estado, né? Então, você vai sair do Rio de Janeiro e ficar definitivamente ali para a Minas Gerais, por exemplo, Espírito Santo, São Paulo, tá? E aí você faz, ó, por meio de requerimento feito ao presidente do conselho cuja jurisdição o profissional pretenda se transferir, tá? Então, a gente vai fazer uma inscrição por transferência. E suspensão temporária da inscrição é aquele profissional, né? Ó, o profissional pode requerer a suspensão temporária de sua inscrição, no caso comprovado de afastamento do exercício de suas atividades profissionais por algum motivo de doença, ou que seja para ocupar um cargo eletivo, tá? Então são aí as justificativas para a suspensão temporária da inscrição, que aí faz com que você não tenha que pagar, né, aquela anuidade durante aquele tempo, tá bom? E o cancelamento da inscrição? Aí é a situação onde que a pessoa não vai mais atuar dentro da área, tá? Ele tá, de repente, escolher alguma outra profissão, o encerramento também de suas atividades como profissional, tá? O exercício ilícito da odontologia, também ó, a gente acabou de falar do exercício ilícito, né? Agora seria o ilícito. Então, seria o quê? Baseado em exercer a profissão após ter concluído o curso sem ter recebido o diploma, tá? Então, isso aí é exercício ilegal da profissão. Não proceder à revalidação também de um estrangeiro, né? Não proceder à revalidação do seu diploma, né? Conforme a gente conversou. Continuar a atividade odontológica mesmo tendo sido apenado com suspensão do exercício profissional, né? Algum tipo de penalização pelo seu conselho de classe, né? Pelo seu CRO. Não providenciar após decorrido o prazo de 90 dias, né, a transferência da inscrição para o Conselho Regional do Estado na qual passou também atuado. Então, ele acaba também sendo considerado como exercício ilícito, tá, gente? Então, passou dos 90 dias, né, se você não providenciar, né, a transferência de inscrição, aí, infelizmente, você está exercendo de forma ilegalmente, né, a profissão aí da odontologia. E praticar intervenção fora da área de competência também, tá? E aí vamos conhecer alguns termos aí, né, muito comuns aí com a questão do exercício ilícito e diferenciá-los, né? O primeiro seria o charlatanismo, né? Charlatão, aquele profissional, ó, mentiroso, tá? Então se refere ao seu ato cometido por um profissional habilitado ou não que utiliza da mentira, engodo, falsidade durante a prática profissional. O charlatão utiliza os mais variados meios para enganar os pacientes durante o ato profissional. Entre ofertar, né, já começa desde o diagnóstico, né, ofertar ali uma realidade, né, para garantir cura para situações em que é impossível restabelecimento desse equilíbrio, né, orgânico e obtenção de um resultado após uma intervenção. Então temos, ó, charlatanismo é caracterizado no artigo 283 do Código Penal também, ó. Então assim, tem também penalizações ali no Código Penal, tá? Não é só a nível exercício ilegal, né, dentro da odontologia. Curandeirismo, né, o outro termo, né? Curandeirismo é o exercício da profissão odontológica por indivíduos que não possuem habilitação profissional e legal, confirma o artigo 284 também do Código Penal, tá? Então, o primeiro vimos que está ligado à mentira, principalmente, né? Mas pode ser profissionais formados ou não. Já o curandeirismo é o exercício totalmente de profissionais que não têm habilitação profissional e legal, né, para estar atuando. Exercer o curandeirismo, aí vai dizendo esse Código Penal, né, de exercer o curandeirismo, ó, primeiro, prescrevendo, ministrando, aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, fazendo diagnósticos, seria detenção de 6 meses a 2 anos.
Se o crime é praticado mediante, o agente fica também sujeito a multa, né? Então, são as penalizações. Vou deixar aqui com vocês, né, compartilhado aí a bibliografia que foi utilizada, né?